Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, após mais de 12 horas de transmissão nas televisões do Brasil, especialmente na Rede Globo, sobre o julgamento de um pedido de habeas corpus, a população já se encontrava entediada de presenciar aquele debate, mas a Rede Globo, inteligente que é, acabou colocando no ar um programa que satisfez toda a população brasileira e foi uma prova do cuidado que ela tem com a sua audiência, blindando a população com a exibição de gala do maior clube brasileiro, Vasco da Gama, que desfilou no Mineirão, dando uma demonstração que a sua academia se encontra totalmente aperfeiçoada para a exibição e demonstração de alta competência e valorização dos jovens que estão lá servindo a Cruz de Malta com todo orgulho e com toda satisfação. No próximo domingo, segundo o deputado Hércules, nós vamos homenagear novamente o nosso povo através da colocação de faixa, já que estamos a um passo de conquistar mais um título. Mas, se você, quando observa o trabalho da imprensa em coberturas de assuntos do Brasil, percebe-se que existe um exagero na concentração de informações e acabam que elas são tendenciosas, objetivando influir nas decisões mais importantes do país. E nós vimos também recentemente, meio chocados e meio sem entender, a posição do general do Exército que postou na internet espécie de ameaça ao Supremo Tribunal Federal caso decidisse contrário ao que ele deseja, o que ele pensa. Então nós ficamos a imaginar quando é que o Brasil vai poder ter condições de intelectualizar o seu judiciário, de manter a independência, e para isso os cargos são vitalícios, para que nós tenhamos uma justiça equilibrada, uma justiça que possa agir sem pressão e que possa trabalhar dentro de uma concepção objetiva de valorizar os direitos das pessoas do Estado brasileiro. Imagine vocês se tivesse empresários, investidores do mundo assistindo o que nós assistimos ontem, da Suprema Corte. Qual empresário teria coragem de investir no Brasil sabendo que a Suprema Corte brasileira perde 12 horas do seu funcionamento para discutir um simples habeas corpus, para discutir uma questão que é atenta à justiça de segundo grau, que já decidiu com relação ao que ela pensa, o que ela deve fazer. Então eu penso que nós precisamos de refazer, modernizar e viabilizar uma justiça mais célere e mais objetiva, até porque nós precisamos de acabar com aquele modelo de julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando você tem um relator de um processo que leva 2, 3 horas para fazer um relatório e cada ministro que vai falar gasta 1 hora, 2 horas para falar a mesma coisa, para expor simplesmente e unicamente opiniões que elas chegam a ser risíveis, opiniões estritamente pessoais, e muito pouco se faz referência à literatura, a passagens de fatos ocorridos com relação àquele assunto discutido. Então fica entediante você estar presenciando uma Corte Suprema que tem centenas de milhares de processos para decidir com relação ao destino da economia, com relação ao destino dos contratos
que são discutidos através da garantia do direito de que eles sejam respeitados, a Suprema Corte perder 12 horas de tempo discutindo uma questão que bastava que cada um acompanhasse ou não o relatório do relator. E esse tipo de espetáculo que a televisão mostra para o Brasil inteiro acaba levando a população a achar que aquilo não passa de um circo armado para tomar decisões pessoais, políticas, partidárias e não ao seu real objetivo, que é discutir o direito na sua mais significante importância e não apenas perder tempo em discussões meramente políticas. Hoje nós temos uma corte em que o ministro vota e pede preferência para votar porque vai ter que viajar. E depois que vota, sai dando declaração na imprensa, colocando a corte como suspeita daquela posição que ele acabou de defender. Então, senhor presidente, eu espero que o Brasil possa se redefinir, se rediscutir, para poder se modernizar, para poder ser comparado aos países envolvidos e não aos países que acabam se submetendo àquele sistema de republiqueta, onde se discute as coisas apenas com objetivos pessoais e não com objetivos para os quais foram escolhidos, que é definir as regras da lei, a regra do direito. E nós temos a certeza que mesmo o professor Majestic, que está preocupado com o tempo extenso que eu estou tendo aqui na fala, dada pelo presidente dessa casa, entende que a Suprema Corte precisa se definir mais e decidir com responsabilidade e não decidir politicamente nenhuma das suas questões, porque isso não engrandece o país.